Sua apostilazinha, muito pequenininha, né? Mas nós vamos tentar mostrar como vocês vão utilizá-la. Na verdade, é importante que a gente anote algumas coisas que vocês acreditam que possa ser bem importante. Se não tiver como anotar, vamos pedir umas folhas que os meninos possam distribuir. Mas é importante que a gente tenha a gente tem a certeza de que esse curso, ele precisa ser um curso fundamentado numa oração, numa conversa com Deus. Se nós precisamos fundamentar esta oração, esta intimidade com Deus, nós vamos ter desertos. Então este curso, ele é composto de alguns desertos. O que seria desertos, né? Desertos é onde nós saímos um pouco da nossa vida e vamos ficar próximos a Deus, gerando uma intimidade com Ele, para Ele nos acordar diante do tempo que nós vivemos. Nós, homens e mulheres, vivemos num tempo, né, nesse tempo de hoje, um tempo onde nós passamos a ver o hedonismo, o egoísmo, né, todos os ismos que nos tiram da vontade de Deus, e que esse tempo, ele é propício para nós, até porque estamos em quaresma. Então é um tempo de olhar para si, é um tempo de olhar para o outro, é um tempo de olhar para a nossa intimidade com Deus. E nesse curso nós iremos olhar também, junto com esse deserto, para nós termos uma noção de autoconhecimento, para nós conhecermos a Deus, que conhece todas as coisas da nossa vida. Porque quem é que conhece todas as coisas da nossa vida, senão o Senhor? Ele conhece tudo, né? É tanto que quando a gente passa a fazer uma oração pessoal, a gente começa a pedir as coisas a Deus. Pedir, dizer tudo que está acontecendo com a gente. Por que tudo isso? Porque a gente tem às vezes a impressão de que Ele não está vendo. E a gente tem a impressão de pedir e de ser atendida. Mas o Senhor já sabe de todas as coisas, né? O Senhor já sabe de todas as coisas. Nós pedimos porque somos humanos. Mas nós precisamos desse deserto para acordar em nós um autoconhecimento. Então, no curso que vai ser dado hoje, dessa primeira quinta-feira, nós vamos dar as áreas do ser 1, 2 e vamos entrar um pouquinho no 3, porque vocês vão fazer o deserto, né? Vamos fazer 2 desertos, porque vão ser como se fossem duas aulas e meia. E aí vocês vão fazer estes desertos, que no final do curso eu vou dizer quais são, até onde vai na página da apostila, e vocês vão fazer esse exercício em casa. Porque ele não é um exercício aqui durante o curso, mas um exercício oracional em casa. Então vamos dar início ao que o Senhor quer nos dizer hoje, né? O Senhor cria o homem. Quem trouxe Bíblia pode abrir em Gênesis, né? Gênesis 2, 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja adequado. Tendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nome a todos os animais, e a todas as aves do céu, e a todos os animais do campo. Mas não se achava para ele um auxiliar que lhe fosse adequado. Então o Senhor Deus mandou o homem em profundo sono. Enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou-a na carne o seu lugar. É dessa costela e da costela
que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-o para junto do homem. Palavra do Senhor. Quando o Senhor fez o homem e disse que ele seria sua imagem e semelhança, e disse que ele teria poder sobre a terra para colocar nome aos animais, para dar nome a todas as coisas que ele quisesse, né? Porque Deus criou para ele. O Senhor fez do homem uma pessoa muito importante, mas muito importante. Ou vocês acham que não? Né? Além de dar poder ao homem, de dar nome às coisas que ele mesmo tinha criado, ele ainda deu ao homem a característica de ser semelhante a ele, semelhante a Deus. Ele não deu isso a nenhum outro animal, né? Mas deu ao homem, porque Deus desejou a santidade no homem. Porque Deus não é santo? Deus desejou a santidade para o homem. E nós, né, no decorrer das nossas vidas, no decorrer do nosso autoconhecimento, nós precisamos chegar num caminho onde nós nos encontremos com essa verdade. Que verdade? A verdade que nós fomos criados por Deus, que nós temos uma missão para esta nossa vida, que nós muitas vezes não sabemos qual é, mas quando somos mães, a gente olha para Deus e diz: eu tenho a missão de ser mãe. Isso aí eu tenho certeza, Senhor. Não precisa nem o Senhor me dizer nas orações pessoais, porque tenho certeza que essa é uma missão minha e que eu acolho o que eu vou fazer. Casei-me. Sim, outra missão, Senhor. Tu me deste a missão de ser esposa. Vou cuidar da minha casa, do meu esposo. Eis que procurarei ser uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. E assim nós vamos acolhendo as missões que Deus nos dá, não é assim? E uma das grandes missões que Deus nos dá é a da santidade. Esta a gente procura ouvir, achar muito bonito, mas não compreender. Nós não compreendemos porque nós achamos que é muito alto para nós. Não é assim? Ou com vocês acontece diferente como acontece comigo? Né? A gente acha, Senhor, ser santo, né? Mas é isso que o Senhor quer de nós. Nós precisamos acolher esse desejo que o Senhor, desde que criou o homem, criou a mulher, Ele desejou que nós fôssemos a Trindade toda, desejou que nós fôssemos imagem e semelhança, né? Quando Ele diz, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Ele não fez sozinho, né? Ele fez com toda a Trindade. Para que nós acreditemos nessa verdade, nós precisamos estar acordados da nossa maior missão, que é viver nossa vida, mas não vivermos só. Quando nós estamos só, às vezes nos dá muita tristeza. Tem pessoas que psiquicamente não conseguem ficar só dentro de casa. Isso é ruim, porque nós precisamos nos sentir só, e em alguns momentos é muito bom que nós estejamos só. Que aí a gente reflete, a gente ora, a gente conversa com Deus, a gente conversa com a gente mesmo, né? Mas na rotina, no ordinário do homem, não é bom que ele esteja só e não é bom que nós estejamos só. Porque nós precisamos de quem para viver uma vida alegre? Para vivermos uma vida que tem fruto, uma vida que colhe as coisas do alto. Nós precisamos do outro, é ou não é? Nós precisamos do outro. O outro, ele nos gera uma missão. O outro, ele nos dá uma fundamentação por que é que nós estamos aqui. Porque se eu existisse só para mim, gente, eu acho que minha vida estaria muito chata numa hora dessa. Porque eu iria tomar um belo do banho e eu iria botar meu baby doll, minha camisola e iria dormir. E não ia fazer mais nada do que isso. Porque eu cheguei cansada do trabalho, nada como tão cômodo da gente fazer e tão bom, né? Mas aí ia ser só isso mesmo. E nós nascemos para o outro, porque nós nos realizamos no outro. Nós nos realizamos também no outro.
E a gente passa a viver uma vida tão corrida, que a gente não acredita que esse amor relacional que Deus quis e que colocou no coração do homem, ele possa ser permanente em nós. Mas ele é que nos levará ao outro. Este amor que nos faz relacionar, esse amor que nos faz pensar no outro, esse amor que nos faz ver os limites do outro, mas ter que de uma certa forma aceitá-los. Porque nós sabemos que Deus também nos aceita. E aí a gente tem a gente começa a olhar, Senhor, então eu também preciso aceitar, né? A limitação do meu próximo. Ah, Senhor, mas essa limitação está doendo muito. Espera aí, ele tem que mudar também. Sim, a gente também precisa de vez em quando estar próximo do outro para ajudar, para exortar, para dizer, olha meu irmão, se você não tivesse agido assim, talvez você tivesse conseguido isso. E aí o irmão vai refletir e dizer, é mesmo. Por quê? Porque foi uma exortação fraterna. Porque você estava mais preocupado em olhar para o outro e querer que ele acertasse, do que detonar em cima dele, porque ele errou com a situação que ele foi fazer, ou que ele resolveu fazer. Então, nós passamos a vida medindo, calculando os nossos interesses, calculando as nossas vidas, calculando os nossos ganhos, né? Muitas vezes, nós damos um sim aqui a Deus, damos outro acolá, e o Senhor está toda hora nos aguardando para a nossa maior missão. Qual é a nossa maior missão? A santidade. Qual é o nosso alvo? A santidade. A santidade é um alvo só do pessoal do Shalom, da Canção Nova, pessoal? A santidade é um alvo de todo batizado. A santidade, segundo o Papa Francisco, ele vem a nos colocar que nós estamos vivendo um tempo de quê? De desencontro. Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos tempo só para as nossas coisas, porque já é muito tempo as nossas coisas. Nós passamos o tempo todo olhando para as nossas coisas, porque nós vivemos o tempo todo nas nossas coisas, nas nossas preocupações, nos nossos trabalhos, nas nossas missões de ser mãe, de ser esposa, de ser, se for médico, se for bioquímico. Aí a gente vai para a nossa profissão, para os nossos interesses, para os nossos compromissos. E aí sempre nossos. Aí como diz o Moisés, viver uma vida para quê? Só para si. E aí quando a gente vai olhando para o lado, a gente não vai mais vendo o outro. E quando o outro diz, eu quero, menina, eu queria tanto conversar contigo agora, mas eu não posso, meu irmão. E aí a gente já vai saindo e a gente não dá tempo de ouvir aquela pessoa. Talvez aquela pessoa estivesse no momento mais forte de ouvir alguém, no momento mais de necessidade de ouvir alguém. E o Senhor deu a nós aquela missão naquele minuto. E aí o que é que a gente faz? Não posso. Me perdoe, mas eu não posso. Quando a gente pensa que nega a Deus somente quando não vai à missa no domingo, somente quando não vai se confessar, somente quando não dá o dízimo, ou nega a Deus, mas eu não nego a Deus, Deus me livre de abrir a boca e negar a Deus. É verdade, mas nós temos que olhar para todo este caminho de cura interior. E nós estamos aqui para isso, né? Para olharmos para o amor de Deus, para olharmos para quem nós somos, para olhar que nós não podemos ser incompletos, porque um homem desabitado de Deus é um homem triste. Uma mulher desabitada de Deus é uma mulher que não tem coragem para nada. Quando nós nos encontramos com pessoas muito baixas, né? Cabeça baixa, uma autoestima lá embaixo, ou pessoas muito feridas, que tudo se fere, que tudo arde, né? Um olhar do irmão já dói, uma palavra do irmão já dói, um simples gesto que o irmão fez, o que foi? O que é que tu está querendo dizer? O que foi? Essas pessoas, elas precisam ou não ter mais maturidade? Precisam, né? Precisam. Porque o que é a maturidade?
é um estado de liberdade. A maturidade é estar próximo de quem nos ama, próximo de Deus. Eu tenho certeza que quando a gente fere o coração de Deus, Ele não fica se lastimando. Ele fica querendo nos alcançar. E quando alguém fere o nosso coração, a gente fica se lastimando com aquela pessoa. O tempo todo. Às vezes até levando esta pessoa a uma certa exposição. Ah, mas fulano me tratou assim, assim, assim. Se eu fosse você, eu nem queria muita conversa com ela, porque ela é assim, 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 assim. E a gente faz a caveira daquela criatura, né? Como se chama no mundo nosso, caveira dele. E aí a gente tira a oportunidade de outro irmão conhecer aquela pessoa e poder mudá-la. Porque se você não teve a coragem e a ousadia de lutar por esse seu irmão frágil, alguém pode ser que tenha. Mas você tirou a possibilidade de alguém se aproximar. Porque você já fez, já disse tudo que você achava daquela pessoa, né? Quando a gente assiste o filme eu nem sabia, né? Talvez até seja dele mesmo. Aquela história das penas das galinhas, né? De falar mal do outro. Vocês sabem dessa historinha? Que a pessoa vai se confessar no padre. A pessoa vai se confessar no padre e diz: padre, eu fiz uma calúnia. Eu caluniei sobre minha vizinha. Ela simplesmente, eu disse que ela era tudo que não prestava. E agora eu estou tão arrependida, porque toda a cidade está sem querer falar com ela. E aí o padre disse: minha filha, foi mesmo, foi. E me deu uma penitência, padre, pode me dar uma bem difícil, que eu vou cumprir, porque eu estou tão mal. Aí o padre disse: tudo bem, você vai em casa, pega uma galinha, vem despenando a galinha até aqui. E assim ela fez, não entendeu, mas fez. Ela veio despenando a galinha, quando chegou no padre, pronto, o padre está aqui. Aí ele disse: agora, minha filha, sua penalidade, né? Eu preciso que você volte e recolha todas as penas da galinha que você tirou. Aí ela disse: mas padre, não tem condições. Todas as penas da galinha que eu tirei estão tudo voando. Não sei mais nem onde elas caíram. Assim foi a sua calúnia quando você falou do seu irmão. Você não sabe nem dimensiona aonde elas caíram. Na boca de quem elas caíram. Aonde ela foi alcançada, a sua calúnia. Então, é dessa forma, né? E a gente assistindo o filme de Felipe Neri, né? Até na reciclagem passou um fantástico, quem quiser assistir, né? É São Felipe Nero, Prefiro o Paraíso, né? Eu prefiro o paraíso. Então ele dizia essa história, ele mandava um casal desfazer um negócio desse com o tal da galinha. Então, nós precisamos olhar para nós e termos um autoconhecimento de até onde nós podemos ir. Porque às vezes a gente fala do outro e diz assim: ah, fulano fez isso, ele foi até aí, eu duvido um dia eu ir até aí. Ele foi demais, ele foi muito rude, eu não sei ser rude assim. Nunca diga nunca vou fazer, porque às vezes a gente faz pior, não é? Às vezes a gente faz pior. Então, nós não podemos ser incompletos, nós não podemos ser uma pessoa eternamente imatura. Podemos viver a vida todinha imatura. Na apostila, quando vocês começarem a ler em casa, vai ter um exercício que vai dizer assim: veja se essas características fazem parte de sua vida. Veja se você ainda se comporta como uma menina boba, como uma criança, que tudo quer, que tudo deseja, na hora certa, no tempo certo. Se não der, fica com raiva, fica magoada, sai batendo nas portas, sai falando de Deus. Não é possível que o Senhor não me escute. Qual é o comportamento psíquico? É de uma criança. Criança, quando quer uma coisa, ela até toma, né? Criança, quando quer um pirulito, ela toma do amigo. Ela não quer saber se o amigo vai gostar. Então, muitas vezes, estamos nos comportando como crianças, ou alguns de nós como adolescentes, aquele que tem certeza de tudo. Eu sou, né? Que eu penso, que eu não penso, para mim não é nada, deleta. Isso é um pensamento do adolescente. O adolescente, ele tem todas as razões para ele formar aquelas consciências que ele está formando. Claro, vai ser modificado? Psiquicamente esse adolescente vai crescer.
Psiquicamente, esse adolescente vai trazer em si experiências que desaprovam o seu comportamento e deixam eles melhores. Aí eles vão começando a viver, e vão começando a aprender, e vão começando a se conceituar, ou para o bem, ou para o mal. Por quê? Porque as nossas áreas do nosso ser, né, que nós vamos ter aí na apostila, vamos abrir, porque eu já vou começar a falar delas, e a gente assim já começa a entender, aquela partezinha colorida, né? Nós vamos falar um pouquinho não, nós vamos passar o curso todo falando delas, né? Que são áreas do nosso ser, que vão mexer com toda o nosso crescimento de maturidade humana. Vamos ler aí essas áreas do nosso ser. Corporeidade é a primeira, afetividade, imaginação, memória, liberdade, vontade, inteligência e a trindade, que é Deus. Certo? Todo mundo olhou? Então, quais são as reações que nós fazemos quando nós agimos com a área do nosso ser, da corporeidade? O que é que nós fazemos? Quando nós agimos muito com o corpo, quando nós estamos muito preocupados com isso, né? Quando nós nos preocupamos em arrumar o cabelo, ao invés de fazer uma caridade, quando a gente se preocupa que o outro vai olhar para o nosso corpo, quando o nosso corpo passa a ser mais importante do que coisas que não podem ser mais importantes do que o corpo. Então, muitas vezes a gente leva na corporeidade, na afetividade, na imaginação, essas 3 áreas, gente, é bom anotar, são as áreas que mais nos fazem pecar. As áreas que mais nos fazem pecar são essas 3 áreas. A área da corporeidade, a afetividade e a imaginação. Quem aqui já fez o fio de ouro? Quem aqui já fez o fio de ouro? Só um? 2. Pronto. Porque no fio de ouro a gente fala também, né? Sobre a afetividade. A gente fala sobre as áreas da afetividade, que eu vou falar um pouquinho hoje. Fala da imaginação, que é a louca da casa. Por que, hein? Que a imaginação é considerada a doida da nossa casa? Tu já pensou como nossa imaginação voa em questão de segundos? Não é não assim? A nossa imaginação, ela atravessa países. A nossa imaginação atravessa o nosso irmão, que lança no coração dele o que a gente quiser, não é assim não? A nossa imaginação, ela faz qualquer coisa. Por quê? Porque ela é movida pela afetividade. A nossa imaginação é movida pela nossa corporeidade. Então essas 3 áreas, elas ficam se movimentando e gerando em nós uma desorganização. Por que uma desorganização? Porque eu vou cuidando das coisas que são minhas, cuidando de pensar o que eu quero e cuidando de ter o sentimento, a afetividade. Quais são as áreas da afetividade? O humor, como eu acordo de manhã, se eu acordo mal-humorada com o outro, se eu já vou para o meu trabalho com mau humor, já vou esperar as pessoas com mau humor. É minha afetividade, porque a afetividade é o jeito que eu lido com tudo que eu trato. Se eu pegar a bolsa aqui da minha amiga, aqui, eu posso andar com a bolsa dela, mas eu posso andar diferente como ela anda. Ela pode andar segurando assim, e eu posso andar com a bolsa lá para trás. Porque a afetividade, né, ela é como eu me relaciono até com um objeto. Ah, mas é o jeito da Denise falar assim. Porque é o jeito que eu represento. É o jeito que eu me coloco diante das coisas que eu me relaciono. Então, eu tenho um jeito afetivo de me relacionar. Afetividade não é, ai, fulana tem afetividade. Fulana é tão boa na afetividade. A gente acha que a afetividade é ser dócil. Não, afetividade todo mundo tem.
Afetividade, ela é a maneira que eu me relaciono com o outro, com um objeto, com o meu trabalho, com o meu humor, com tudo que tem em mim. Então a afetividade, ela tem humor, ela tem sentimentos, ela tem emoções, ela tem paixões, né? Ela tem a memória. E aí nós vamos nessas áreas da afetividade nos perdendo. Ou para fazer coisas maus, porque a gente se perde quando a gente leva essas áreas para uma coisa muito pesada só para nós mesmos. Porque uma paixão, por exemplo, eu posso ter uma paixão para ser médica. É uma paixão que vai me fazer tentar, estudar, buscar, até conseguir. É uma paixão que é boa. Uma paixão por um namorado que eu não vou esquecer nunca. Acabei de levar um fora e não vou esquecer nunca, porque é a minha paixão. Vou ficar nela, vou viver com ela. Isso é uma paixão boa? Uma paixão ruim? Né? Uma paixão pelo alcoolismo? Uma paixão ruim que vai me destruir. Então a paixão, ela é amoral, né? A paixão é amoral. A gente pode usar para o bem, a gente pode usar para o mal. A nossa afetividade a gente pode usar para o bem. A nossa afetividade a gente pode usar para o mal. A nossa memória, eu posso fazer memória que ela aqui me ajudou um dia, posso ser grata para o resto da vida a ela. Eu fiz uma boa memória? Fiz. Eu posso guardar e conviver com essa memória? Posso, porque ela só vai me acrescentar. É uma memória que vai me acrescentar, vai fazer eu ser melhor. Talvez eu encontre numa situação que ela me ajudou e eu diga para mim mesma: ah, fulana naquele dia me ajudou, por que não eu ajudar esse meu irmão? A gratidão retorna para o nosso ser. Por quê? Porque foi uma memória de fé, de esperança, de caridade. Foi uma memória positiva. Só que o que é que nós fazemos com as nossas áreas? Nós criamos memórias péssimas. Nós criamos memórias de morte. Não queremos esquecer porque perdemos nosso tio. Ele era muito próximo de mim, meu padrinho, minha mãe, né? Nós criamos memórias de que um amigo nos feriu. Não, memória, acabou. Queimei o filme com ele pro resto da vida. Memória negativa. Não somos assim? Né? Então, nós temos a total liberdade de escolhermos as áreas do nosso ser para coisas boas e para as coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. E aí, a Emi coloca, né, que tem muita pena, porque nós somos muito apegados a tudo. Nós temos uma capacidade de nos apegarmos até os amigos, né, os parentes, a tudo, móvel dentro de casa, a gente se apega a tudo. E essa codependência de tudo, ela nos deixa fragilizados. Porque ela nos deixa como? O que é que uma codependência faz com a gente? Nos deixa escravizados. Nós somos escravizados por dinheiro. A gente passa o dia trabalhando, se acaba de morrer, porque se tem mais uma pessoa, a gente vai... Eu, por exemplo, né, na clínica. Ah, tem mais uma pessoa. Não, eu atendo. Não, tem mais uma. Ah, eu vou atender. Não, tem mais... Não, eu vou atender, porque eu estou ganhando. A gente tem um apego às coisas que passam. Mas é tão difícil a gente ter apego às coisas que não passam. É tão difícil a gente se apegar a Deus. A gente atende como eu até estava comentando, né? Nós temos... Porque qual é o nosso caminho nesse círculo aqui, na área do nosso ser? É encontrar quem? Qual é o centro? A Trindade, não é não? É encontrar a Trindade. Quais são as áreas que vai me ajudar mais a encontrar a Trindade? Anotem. Vai ser a liberdade, a vontade e a inteligência. Eu tenho liberdade de encontrar essa Trindade na minha vida. Eu tenho a liberdade de deixar de fazer coisas que não vão me deixar muito bem, e vou fazer coisas que vai me deixar para cima.
eu ajudei uma pessoa, estou bem, hoje eu estou tão bem. Porque é um mistério a gente viver para o outro. É um mistério que a Trindade fez que não vai nos sair nunca do nosso coração. Então nós temos a liberdade e nós temos a nossa vontade. Temos ou não temos? Às vezes nós temos vontade, né, de não ir para a missa. Às vezes nós temos vontade de pegar... Maria, a gente que é da comunidade, né, nem se fala, né? Às vezes tem um aleluia, mas no aleluia, se eu pudesse ir para uma casa de praia, né? Ou vontade. Se me dispensarem esse ano, eu vou. É uma vontade ou não é? Eu posso ter vontade de passar férias, não posso? Mas aí, quando eu voltar, essa minha vontade, ela vai gerar em mim uma consequência. Vai ou não vai? Eu posso voltar triste. Eu posso voltar bronzeada. Mas eu jamais voltarei preenchida como quando eu vou para o aleluia. Porque eu escolhi uma vontade que foi acima da minha vontade, mas que estava unida ao Pai. E a vontade de Deus para a nossa vida é a pior ou a melhor? É a melhor. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é sempre a melhor. Minha irmã, não... Denise, agora você está dando esse curso, né? Ouviu da Emi, ouviu de todo mundo, que a gente tem que agora se preocupar com tudo que é de Deus. Tem. Tem que se preocupar com as coisas de Deus. Porque são as coisas de Deus que vai lhe levar a ser feliz. São nas escolhas com Deus que você vai escolher e não vai errar. E são nas escolhas que você faz sozinha que você com certeza vai ter mais possibilidades de errar. Porque você está gerando todas as áreas do seu ser, está calculando, conectando todas, e elas muitas vezes não vão por melhor caminho. Não vão. Então, nós temos que saber que não podemos nos sentir a coitadinha. Não podemos. Não podemos nos sentir a mais prepotente de todas, eu sei de tudo. Não podemos. Nós podemos caminhar querendo crescer. Nós podemos caminhar querendo pedir perdão. Perdão, minha irmã, não agi certo. Foi mesmo. Eu estou entendendo o que você quis dizer comigo. Aí você vai ganhar uma condição de ser melhor. Porque quando a gente escuta a vontade de Deus, a gente passa a ser melhor. Quando a gente escuta o que Deus poderia resolver, quando você tiver um problema no seu trabalho, você trabalha com gente, é difícil trabalhar com gente? É muito difícil trabalhar com gente, né? Mas se você tiver um problema no seu trabalho com pessoas, é difícil trabalhar com gente, e você está toda chateada, aí você diz assim, dá vontade de eu mandar essa pessoa embora agora. Aí você pode perguntar, Senhor, essa é a minha vontade, mas qual seria a tua? Será que tu ia mandar ela embora? Eu preciso dela, ela trabalha para mim. Será que eu preciso mandar ela embora porque ela me chateou, me tirou o salto? O Senhor não mandaria ela embora. Então a gente pergunta, será, Senhor, que tu farias isso? E aí a gente passa a olhar a nossa vontade com a vontade de Deus e a gente resolve o pior ou o melhor? Certamente a gente vai resolver o melhor. A gente vai respirar 3 vezes e vai dizer, eu vou dar outra chancezinha, né? Ou depois, quando passar a raiva, eu vou conversar com fulano. Porque a gente passa a ter um exercício de vontade. Gente, o que mais nos atrapalha é porque nós não somos maduros. O que mais nos atrapalha é porque nós não somos livres. Nós não somos livres. Tudo nos acorrenta. A gente passa o tempo todo sendo acorrentado. E a gente não consegue ser livre. No filme do Felipe Neri, ele conversa com um menino que ele é louco por ele. Aí ele quer crescer no magistério da igreja. Aí ele diz assim, eu vou ser padre, depois eu vou ser arcebispo,
depois eu vou ser isso. Aí o padre Felipe Neto disse assim, e depois? E depois? Aí ele, depois eu quero mais. Aí ele, você pode ser papa? Sim, posso. Aí o Felipe Neri, e depois? Por que ele fazia tanta pergunta, e depois? Porque quando a gente busca demais uma coisa, a gente esquece de fazer o simples. A gente esquece de fazer a vontade de Deus. E depois, cadê sua felicidade? Será que está onde? E aí no filme esse rapaz fica, parece que se torna um papa, mas de nada ele consegue. Não era um papa não, ele pega o cargo mais alto antes do papa. Mas ele não tem felicidade alguma, porque ele lembrou do que o amigo dizia, né? E depois? Ele não olhava para o outro, ele olhava para si. Ele olhava para o seu caminho, para o seu percurso. Caia quem quiser do meu lado, eu quero é trilhar, eu quero é alcançar. E assim a gente vê muitos, né? Muitos jovens se entregando a muitas coisas que não tem volta. E jovens se entregando somente às profissões, sem cuidar da sua maturidade espiritual, né? E jovens cuidando muito de ser, de poder, de ter as concupiscências todas no meio de nós, e nós nos preocupando muito pouco com o nosso lado espiritual e com a nossa santidade, com o nosso irmão e com a nossa felicidade. Então, o mundo nos confunde sempre, né? Com essas questões, o eu atual e meu eu ideal. Meu eu atual e meu eu ideal. Aí confunde a nossa cabeça. Porque nós fomos criados para ser o melhor. Nós fomos criados para tirar notas boas. Nós fomos criados para abrir um negócio e o negócio não fechar, só prosperar. Não pode ter tempo ruim que eu fico chateada. Tem tempo para tudo. Tem tempo para chorar, tem tempo para os negócios estarem ruins. Tem tempo para ficar feliz, tem tempo para esquecer, tem tempo para mudar. Tem tempo para tudo debaixo do sol, né? E nós precisamos acordar para que nada nos detenha a crescer espiritualmente. Porque a pessoa que é desabitada, a pessoa sofre. Porque a pessoa não tem a quem recorrer. A pessoa não tem a quem recorrer. Quando, na minha missão de mãe, eu coloco muito para os meus filhos a frustração, porque as crianças de hoje somos nós, né? Somos nós crescemos. As crianças de antigamente somos nós agora. As crianças de hoje vão ser as de amanhã. E aí? Como vão ser essas crianças? Que não tem frustração nenhuma. Que ninguém consegue ir além e dizer, você não vai fazer isso. A mãe dá um jeitinho, se a mãe não der, o pai dá. Mas a menina tem um jeitinho de fazer o que ela quer. Assim estão se criando as nossas crianças. Eu atendo criança, eu fico horrorizada. Eu fico horrorizada porque eu vejo crianças com 4 anos com celular na mão, mexendo tudo. Sabendo fazer tudo. Deixando de fazer coisas que era da época e do tempo. E fazendo outras coisas. E tendo birras fortíssimas que só faltam não se acabar porque a mãe tomou um negócio. Que a mãe fechou um videogame. Que a mãe tomou o celular. Nós precisamos, né, de sentimentos. Nós precisamos de dores, de sofrimentos. Nós precisamos de dificuldades. Nós precisamos de alguns limites que o Senhor permite que passemos para nós crescermos. Uma das coisas que a gente cresce mais é uma doença. Olha, uma doença dentro de casa é feia. Porque a gente tem que parar o nosso tempo e cuidar de quem está doente. Porque se a gente não cuidar, quem vai cuidar? Só se a gente for muito rico e deve estar uma enfermeira, né? Mas a gente tem que cuidar. E quando a gente cuida de um filho da gente, a gente tem pesar de cuidar de um filho? A gente cuida um monte de noite, não é não assim? A gente cuida noites seguidas, sem se cansar. Mas para as coisas de Deus, a gente tudo cansa. Tudo cansa.
O fardo de Deus não é cansativo, o fardo de Deus é leve, seu jugo é suave. Nós temos que acordar para as coisas que são do alto, né? Nós fazemos muitas coisas aqui na terra, nós colocamos nossas energias em tantas coisas e não colocamos nossa energia no Senhor. Vamos pro Santíssimo capengando, churumingando, porque nós vamos pro Santíssimo fazer uma vigília. E quem não faz, né? Às vezes vai para a missa, ai meu Deus, tem certeza que eu vou hoje mesmo? Esse domingo está tão chuvoso, tão bom para ficar em casa. Porque as coisas a gente acha muito pesado. E aí, a gente precisa entender que essa Trindade Santa que está no meio, ela precisa estar no meio também de nós, da nossa vida. Ela precisa fazer parte para nos ajudar a escolher o melhor, né? Escolher o melhor. Então vamos lá, vamos pensar numa coisa que a gente pode fazer. A gente pode usar os óculos que a gente quiser para olhar para o mundo da gente. Esse óculos, ele pode estar com defeito, pode estar com a lente bem embaçada? Pode, porque a minha imaginação faz eu pensar e querer, né, e olhar e pensar o que eu quiser. Então, nós temos os óculos na nossa vida de olhar para o outro e nós temos o olhar de Deus. Eu tenho certeza, plena certeza, que o olhar de Deus, ele é muito eficaz. E que o nosso olhar, sem o olhar de Deus, é muito turvo. Porque a gente não olha a essência das coisas. A gente olha segundo as nossas intenções, segundo as nossas necessidades, segundo as nossas imaginações, segundo as nossas vontades. Que coisa, Denise, acabou de novo, voltou de novo para esse ciclo vicioso dessas áreas do ser que mandam na gente. Controlam ou não controlam a gente? Controlam. Não vamos nos enganar. Essas áreas do nosso ser controlam a nossa vida. Controlam, nos faz sentir, ai meu Deus, tadinho de mim, ninguém olha pra mim, ninguém me quer, mãe vive cuidando da minha irmã, mas não cuida de mim. A gente vive botando pensamentos, dividindo, calculando e fazendo tudo com a imaginação, com a doida da casa, né? Como diz Santa Teresa. A Santa Teresa, ela tinha muitas lutas com a doida da casa, com a sua imaginação, porque ela sempre foi muito inteligente, ela sempre foi muito capaz, ela sempre foi muito relacional. Santa Teresa d'Ávila, ela era uma pessoa que amava relacionar-se, era maior, ela achava isso muito fantástico. E ela tinha amigos ricos, amigos poderosos, onde ela conversava, visitava-os. Eles também visitavam Teresa. E ela gostava muito de se relacionar. E um dia Deus olhou para Teresa e disse: Teresa, deixa o mundo. Deixa o mundo. E Teresa passou tanto tempo para se converter, porque Teresa não conseguia deixar as coisas. Aí quando Teresa descobriu que estar em Deus era muito melhor, Teresa foi se santificando, criando intimidade com Cristo, se assemelhando a Cristo, buscando a Cristo, olhando com o olhar de Cristo. E aí Teresa foi vendo quem era Cristo e quem era ela. Quem já leu a obra de Teresa dos Castelos? Ninguém ainda, né? Ela passa por etapas que ela precisa passar. São dolorosas? Ih, meu Deus, são. Mas ela crescia com todas aquelas dores, né? Ela crescia na estatura de Cristo. Ela crescia na estatura de Cristo. E a gente só quer crescer na estatura de quem? Do mundo. Nós queremos crescer na estatura do mundo, né? E aí a nossa afetividade vai tendo explosões. Quando a gente se encontra com esse Deus que nos ama, a gente
te explode. Ai, Senhor, Tu és tão maravilhoso que a minha afetividade vai correr para Ti, não vai correr para as coisas que passam. E aí a nossa afetividade vai sendo gerada um novo. Nós vamos sendo novas mulheres, novos homens. Nós vamos constituindo, né, uma inteligência que se coloca ontológica, né, uma inteligência vinda do Altíssimo. Uma inteligência que todo mundo tem. Porque tem o QI, que é uma inteligência cognitiva. Medida pelos psicólogos, medida, estabelecida, constatada em todos os testes. Mas existe uma inteligência que é de Deus, que é a sabedoria de Deus. E essa, Ele dá a todos. A todos. Né? Como Ele também dá a inteligência, a outra da QI, a todos. Tem pessoas que nascem sem a inteligência, tem pessoas que nascem com problemas físicos, capacidades muito mais abaixo do que outros, mas isso é a vontade de Deus para cada um. E a inteligência é dada por Ele também, sim. Mas esta outra inteligência, que é a sabedoria, meu irmão, é só buscar. Né? É só buscar. Então, quanto mais nós estivermos próximo da maturidade, quanto mais maduros nós formos, mais nós estamos próximos de quem? De Deus. A maturidade é a presença de Deus na nossa vida. Porque a maturidade não nos tira os calços, os sapatos. A maturidade, ela não nos deixa alheios a qualquer onda. Não. A maturidade nos faz refletir. Olha, uma pessoa, um exemplo que foi dado, né, pela Emi quando eu fazia esse curso, ela dizia assim, olha, tem um ouro, tenho aqui um baú cheio de ouro, num lugar que todo mundo vai passando e vai vendo. Aquelas pessoas que são mais imaturas ficam olhando se tem alguém para carregar algum, né? E aí os outros vão acontecendo com a mesma situação, vão querendo levar algum para si, porque é coisa valiosa. Mas quem tem maturidade olha para aquele ouro e diz, ouro, mas aqui sem ninguém cuidar, o que esse ouro está fazendo aqui? Aí a pessoa começa a pensar que a pessoa não é imatura, não vai ao vento, não vai aos impulsos. A pessoa começa a refletir, quem foi que deixou esse ouro? Ah, ouro aqui, bem na calçada, que coisa esquisita. Quem será que deixou esse ouro? Ah, mas eu não posso pegar esse ouro não é meu. Essa pessoa está com a consciência da Trindade ou com a consciência da sua vontade de carregar ouro? Da Trindade. Esse ouro não é meu, não me pertence. Esse ouro não me pertence. É quando uma pessoa vem nos ferir, aí a gente diz, mas esse ferimento que essa minha irmã me fez, ela não quis fazer. Eu acho que ela está mais ferida do que o que ela quis fazer comigo. Porque quem fere está ferido. Dificilmente uma pessoa que não é ferida fere alguém. As pessoas que não são feridas, elas amam. As pessoas que não são feridas se aproximam. As pessoas que não são feridas estão próximas de Deus. São misericordiosas. Então, ser maduro, meu irmão, é crescer na santidade. Ser maduro é pensar em quem eu estou dando ouvidos. A quem eu estou dando ouvidos? As minhas vontades, que são muitas, e eu sei delas e as conheço, ou eu estou dando ouvidos àquele que me olha, àquele que me criou? Como diz Santa Teresa, olha quem te olha, né? Mira quem te mira. Olha para quem te ama, olha para quem te olha para quem te criou. Será que eu vou fazer o bem olhando para Cristo? Com toda certeza, né? Então a maturidade humana, ela se expressa em todas as áreas do nosso ser. Todas. Nós tomamos decisões a partir das nossas afetividades, da nossa imaginação e do nosso corpo. E é para que nós possamos pensar melhor,
para nós tomar nossas decisões a partir da vontade, da inteligência, olha as áreas aí, da liberdade que Deus me deu, da vontade e da inteligência. Se eu tomar minhas decisões com essas 3 áreas, eu serei uma pessoa mais livre, de decisões mais fortes, mais capazes de ter segurança, de serem firmes. Então, vocês conhecem a história de Santa Giana de Beretamola? Você conhece, Carmen, essa história? Santa Giana, ela era uma santa, mas ela era uma médica, que ela teve uma gravidez, e essa gravidez, ela já tinha 2 filhos, essa gravidez, essa terceira e última, o médico disse que se ela tivesse o bebê, ela ia morrer. Ela tinha que escolher ou o bebê ou ela. Aí ela se juntou com o esposo, conversou e disse: eu decido pela vida do meu filho. Aí o médico disse: mas você é louca, você é médica, você sabe que não pode decidir pelo seu filho, porque você vai morrer. Você tem 2 filhos para criar, você tem seu esposo que também é médico, que ama você, você tem uma família. Ela disse: eu decido pela vida. E ela decidiu pela vida. A decisão de Santa Giana foi tomada dentro para fora. Porque se a decisão de Santa Giana fosse tomada de fora para dentro, ela só ia escutar a voz do médico: você vai morrer. Você vai morrer, não tira esse menino logo enquanto é tempo, você vai morrer. E ela disse: eu vou até o fim, mas eu quero a vida do meu filho. Ela decidiu de um centro mais profundo, de uma convicção muito mais profunda, que era a convicção da Trindade que habitava nela. E ela se entregou e confiou. E ela morreu. E a filha nasceu. E ela perdeu a vida, mas ela não perdeu o céu. Ela pode ter perdido a vida, mas ela ganhou o céu. Foi uma oportunidade que Deus deu a ela de ganhar o céu. E ela não soltou, porque ela tinha plena convicção de quem era o Senhor na vida dela. E ela alcançou o céu. Talvez ela nem alcançasse se não tivesse doado sua própria vida. E ela é santa hoje, e já de muitos milagres. De muitos milagres. Então, Santa Giana de Beretamola, ela tomou uma decisão profunda, de profunda convicção dentro do centro da sua vida, que era a Trindade Santa. E ela salvou a filha, porque ela teve uma explosão de liberdade. Ela disse ao esposo dela: eu tenho a liberdade de doar a minha vida se eu quiser. Para minha filha, eu vou fazer essa liberdade acontecer. E ele a respeitou. E hoje ela é santa, ganhou o céu. Amém? Esta é uma decisão em Cristo. Esta é uma decisão convicta. Para nós termos a nossa conversão, ela precisa ser de fora para dentro, olhando o irmão. Ah, meu irmão, tu tem um cordãozinho, que legal, é cinza, né? Daqui a pouco tu tá todo de branco, né? Que chique. Eu vou olhar para o meu irmão para me converter? Eu vou olhar para as coisas que acontecem dentro da comunidade para eu me converter? As coisas que acontecem no mundo para me converter? Ou eu vou olhar para dentro de mim para me encontrar comigo mesma e com quem me criou, para eu ter uma conversão de dentro para fora? E se é de dentro para fora, é para eu usar só para mim? Ou é para eu usar para o meu irmão? É para usar para o outro. É ou não é? É para eu usar para o outro. Então, pessoal, dentro dessa convicção, a apostila de vocês começam assim, nas fases da vida, não é isso? Vocês vão dar uma olhadinha nas fases da vida. Aí tem os critérios, né?
como é que a gente está. Ó, com a ajuda do Espírito Santo, você vai entrar em unidade, oração. Utilize o texto abaixo para saber se ainda há áreas de sua vida na infância ou na adolescência. Você ainda persiste, né? Nessas áreas aqui em algum ponto. Claro que não são todas, em algum ponto. Aí você vai conversar com o Espírito Santo para ele mostrar isso. Até mesmo a atitude. Não se preocupe não, que o Espírito Santo dá até nome. Ele dá nome aos bois. Então você vai ver todas essas áreas, vai ver a adulta, que está escrita aqui até, e a terceira idade, né? Você vai ter um anexo que chama linhas de maturação. Essas linhas de maturação é o texto que a gente vai fazer o deserto, certo? Aí você vai ler, vai olhar todas essas características. Nós vamos fazê-la até a importância da maturidade. Então nós temos 2 desertos. Nós vamos ver, deixa eu ver aqui na minha orientação da frente. Eu vou te dar a página, viu? Só um minutinho que eu vou dar as páginas. A palestra Maturidade às áreas do Ser 1 e Maturidade áreas do Ser 2. Vamos ver o anexo linha de maturação e a importância da maturidade. São esses 2 anexos que nós vamos ler, interpelar a nossa vida, conversar com o Espírito Santo e dar uma olhada nesses desertos. Certo? Anexo, nós temos na apostila as áreas do ser, que são essas de coloridinho, que nós vamos dar uma olhada nelas. Nós já sabemos quais são as áreas que nos levam mais a pecar, né, a ser nós mesmos, assim, Claro que nós temos que aprender a ser nós mesmos, para que Deus possa olhar para nós e possa se encontrar conosco. Nada de querer ser o que a gente não é, né? Então a gente vai olhar a importância da maturidade na nossa vida. E vamos assistir o filme Madre Teresa de Calcutá. É também uma determinação do curso da gente procurar ao longo da semana, se possível, assistir o filme Madre Teresa de Calcutá, porque ela vai nos dar realmente algumas liberdades. Esse filme ela mostra muita liberdade de lidar com essa vontade dela e a vontade de Deus. Ok? Então aqui nas linhas de maturação nós vamos ler e vamos fazer o outro deserto com a importância da maturidade até a página 29. Ok? Pronto. Essa é a apostila que vocês vão levar para casa. Agora vamos só ver mais algumas coisas importantes dessa área de hoje, para poder a gente fazer o nosso sorteio, uma breve oração e a gente ir para nossas casas. Vamos lá. Eu tenho que aceitar quem eu sou. Vocês vão ver desses desertos que vocês vão ler, nós temos que aceitar primeiro quem somos nós. Quem eu sou, né? Quem eu sou, qual a minha missão no mundo, né? O que é que fundamenta a minha vida, certo? Para que eu possa, nesse deserto, me encontrar com aquele que me criou, com aquele que tem para mim um caminho. Quem é que mais age no nosso ser, hein, gente? Quais são as 3 áreas que mais agem no nosso cotidiano? Vamos ver se a gente relembra. A afetividade, a imaginação e a corporeidade, né? São as 3 que mais se complementam e que agem na nossa vida ordinária, não é isso?
no nosso dia a dia mesmo, naquele de dizer, eu sou assim, estou sentindo assim, né? Estou imaginando assim. Quais são as áreas que nos fazem desejar algumas mudanças? A nossa vontade, que tem que estar toda hora olhando para onde ela se encontra, né? Com quem ela está se encontrando. Quem mais? A nossa liberdade, esta que Deus nos deu e vai dar sempre, né? E a nossa inteligência. É muito importante Deus nos deixar, né, essas áreas, principalmente da nossa inteligência. Olha, na nossa inteligência, quando a gente está mensurando as coisas da nossa vida, quando a gente está mensurando com a sabedoria de Deus, essa inteligência, ela gera uma grande força aonde? Na nossa vontade. A inteligência, ela gera uma grande força na nossa vontade. Porque às vezes a gente está assim, eu não vou me levantar não vou para a missa não, às 6 horas da manhã. Aí a minha inteligência diz assim, mulher, mas quando tu não vai, a minha memória diz assim, mas quando tu não vai, as coisas ficam tão atropeladas. Quando tu vai para a missa bem cedinho, tu vai no cansaço. Mas o dia rende tanto, as coisas dão tão certo. Tu se sente tão preenchida, Denise. Vai, mulher, se acorda. Vai lavar o rosto, né? E aí a vontade vai começando a ser modificada por uma memória, que é pro lado bom, né? Eu estou fazendo memória de uma coisa boa, que me preenche, que me deixa firme. E a minha vontade vai, junto com a minha inteligência, me modelando a fazer uma nova vontade de me levantar e ir. Aí eu faço uma ação. Eu sou livre para me levantar e ir. Então, nós precisamos, né, constantemente estarmos nos interpelando. Onde nós estamos? O que nós vamos, né? Do jeito que a gente interpelou aquele ouro. O que esse ouro está fazendo aqui? O que essas pessoas estão pegando esse ouro? Não é nem deles, está todo mundo pegando. Eu não vou pegar. Então, nós temos uma consciência evangélica, conceitos evangélicos dentro do nosso ser, experiências com Deus dentro do nosso ser, que vão manifestando e movimentando as áreas do nosso ser. E quem nunca experimentou, Denise? É importante experimentar. Porque quem nunca experimentou vai se tornar um desabitado. Quem experimentou torna-se um habitado de Deus, né? Então, quanto mais experiências nós fizermos nessas nossas vontades, o jejum é uma vontade? É trabalhar uma vontade? O jejum? Meu Deus, tem dia que eu não estou querendo comer. Tem sexta-feira que eu digo, meu Deus, por que é que eu tenho que fazer isso? Eu vou falar com Deus, que Ele tudo perdoa, não vou falar com ninguém, só com Ele. E aí às vezes a gente conversa com Ele e Ele nem dispensa e a gente vai, né? Se sente dispensado, porque o amor é grande. Aí a gente não faz. Mas quando Ele não dispensou, Ele dá um jeitinho no final da noite nos avisar que não dispensou. A gente se sente triste. A gente se sente com alguma coisa que não está bem. Mas quando Ele nos dispensou, a gente nem lembra que o negócio deu errado. Às vezes eu penso assim, mas eu nunca peço dispensa, porque aí eu vou estar nos meus enganos. Aí a doida da casa que vai estar fazendo o meu negócio. Ixi, eu não senti nada. Minha imaginação diz que o Senhor ficou de bem comigo, de boa. Eu não fiz o jejum e Ele ficou de boa. Pode ser coisa da minha imaginação? Claro, porque eu corro para as coisas que me complementam, para as coisas que eu quero, para as minhas necessidades, para tudo que eu quero. Por isso que a vontade é uma área tão definida, né? Ou eu faço, ou eu não faço. Aquela história do filho, né? Que o Senhor chama e ele diz, eu não vou. E ele foi. E o outro disse, eu vou, nem apareceu. Quem foi que fez a vontade de Deus? O que foi? Porque
Porque ele foi além do que ele não queria. Ele não queria não, mas ele foi. Ele tomou sobre si uma outra vontade. E o que disse que ia e não foi, disse que estava com vontade, mas tomou para si a sua única força, a sua única vontade. Não vou. Quem foi que ganhou? A vontade dele ganhou, ele ficou. E assim somos nós no dia a dia, com tudo. Gente, é com tudo. Quando a gente diz que as áreas do nosso ser estão em contato, é só com a nossa espiritualidade, é? É não, as áreas do nosso ser estão em contato com toda a nossa vida. Com um amigo, com um irmão, com um colega de faculdade, com um professor, com uma pessoa que está passando no meio da rua, com um pedinte. Nós estamos completamente envolvidos com tudo. É o nosso ser todinho que se move, né? Que guarda nossos valores. E aí quando eu tenho valores mais conscientes, mais firmes, valores evangélicos que me levam a passos melhores, maiores, eu vou ter uma vontade mais equilibrada? Vou. Se eu tratar um filho e exercitar nele uma vontade que às vezes até o deixa frustrado, mas ele está sendo exercitado na sua vontade, esse menino vai ser melhor para ele mesmo? Vai. Vai, porque ele vai saber quando é que ele pode faltar e quando ele não pode. Quando ele pode passar por cima das coisas, até das suas próprias vontades, mas para fazer o bem. E ele vai também fazer o bem para o próximo. Fazendo bem para ele, ele faz também para o próximo. E fazendo bem para o próximo, ele faz bem a ele também. Então nós precisamos saber que tempo nós estamos vivendo, né? Que tempo nós estamos vivendo? Um tempo onde, se eu tenho um trauma, acabou-se, né? As pessoas que não têm Deus, elas são desfiguradas. Desfiguradas. Elas não têm uma forma bela. Por que às vezes a gente vê uma pessoa que fisicamente nem é bonita e a gente diz assim, meu Deus, eu olho para essa criatura, eu vejo essa criatura bela. Ela não tem muitos adereços físicos, mas ela parece... Ela é linda. Aí a outra pessoa diz, mulher, mas é muito feia, tu é doido, teus olhos estão tudo embaçados. Não, mulher, mas ela é linda, ela tem alguma coisa que é linda. Porque transcende a beleza. A beleza transcende. A beleza interior é de dentro para fora. Não esqueçamos, é de dentro para fora. Quantas pessoas a gente considera bonita porque é bonita por dentro? E quantas pessoas são tão lindas, enjoadas, pesadas, feias, cansativas, que é só em a gente olhar a gente se cansa. Eu pelo menos passo por experiências assim, de avaliações assim. De pessoas que são tão pesadas e se preocupam tanto com a sua corporeidade, tanto com a sua afetividade, tanto com as suas paixões, tanto com seus humores próprios, que são mal-humoradas, desfiguradas, apáticas, e se tornam feias, sendo belas fisicamente. Porque é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, né? Então nós precisamos estar olhando, né, todas essas questões que Deus faz com que nós olhemos, né, o nosso inconsciente, as coisas que nós estamos achando que são boas, as lembranças dolorosas, os sentidos, os afetos, as vivências de memória, tudo para que a gente possa correr por um rio que corre, não por um rio estagnado, né? Que não passa, que não corre, que não leva à santificação. Ah, Denise, mas tem psicose, né? Tem pessoas que precisam de tratamento. Ô meu irmão, vai fazer tratamento. Você está precisando de tratamento, vai fazer um tratamento. Deus não tira isso da gente. Mas é importante a gente se conhecer? É muito importante. Ai, Denise, se eu me curar, Deus pode curar? Pode. Deus pode curar tudo, meu irmão. Ai, Deus pode curar uma psicose? Pode.
Mas se ele está pedindo para você ir tomar medicamento, fazer seu tratamentozinho, ele também vai lhe ajudar. Porque Deus criou o homem para isso, para ser útil para o outro. E às vezes Deus nos dá algumas limitações que a gente não quer humildemente aceitar. Não quer. Eu vou tomar remédio controlado, Deus me livre. Se for necessário, Deus está ali para estar com você, para ajudar, para caminhar com você. Se não for, Ele também vai dizer. Mas você precisa estar como? Em sintonia com a vontade de Deus. Em sintonia. Só que nós queremos estar em sintonia com a vontade de Deus, dispensando Deus. A gente só pode estar em sintonia com Deus se a gente estiver perto de Deus. Eu só posso escutar a voz de Deus se eu estiver perto dele. Se eu estiver longe dele, eu vou escutar a voz dele, vou escutar as vozes de tudo, e fora, dos meus amigos, de quem da televisão, ixi, Maria, estou aqui dentro do carro, passou um rádio, menino, o rádio aqui está falando uma coisa, foi para mim isso. Tem pessoas muito fracas que escutam tudo. Tem pessoas que escutam o horóscopo para poder sair de casa, gente. Porque se não escutar, não sai. Porque tem que saber a sorte. Se tá boa para pisar fora. Ou se é melhor ficar dentro de casa. A humanidade está fragilizada, fragmentada. Porque não tem mais o conceito evangélico. Porque não tem mais a sua esperança em Deus. Porque não sabe mais onde está o seu coração. Onde está a sua confiança. Não é assim? Né? Então nós precisamos olhar para o nosso espelho e dizer assim: Senhor, estou aqui dentro do meu banheiro olhando para o meu espelho, mas meu espelho não é confiável. Será que nosso espelho é confiável? É nada. Nossa alma sabe tanta coisa que a gente não quer revelar no nosso espelho. E às vezes a gente está velho, morto, morrendo, vivo ou morto, e olha para o espelho e acha que está abafando. O espelho da gente pode nos enganar, mas o espelho da alma que se encontra com Deus, numa intimidade de uma oração, pode enganar a gente? Não engana. Não engana. Ele diz onde nós estamos, Ele diz onde nós nos encontramos, Ele diz o que a gente precisa mudar. Ele diz tão bendito, é tão bendito, bendito no sentido de ser santo, e tão bem dito, que não dá para a gente fugir. É as claras. O Senhor nos diz as claras, né? E para ter uma intimidade com Deus, eu vou só contar essa historinha do hóspede, para poder a gente ouvir. E fez um efeito muito grande em mim. Quando faz um efeito muito grande em mim, eu acho que a gente tem que passar. Nós recebemos de graça, e de graça devemos dar, né? Quando a gente vai chamar uma pessoa para nossa casa, um hóspede, o que é que a gente faz na nossa casa? Arruma tudo. Arruma ou não arruma? Arruma o banheiro, Carmen? Arruma tudo, né? Quem pode ir pro banheiro, né? Arruma uma coisinha para ele comer? Arruma. Se a sua visita, você sabe que ela tem alergia a camarão, você faz camarão para ela comer? Você vai atrás de uma coisa que ela possa comer. Aí ela chega na sua casa, tá tudo arrumado, você tá pronto esperando? Tá. Ela tem horário para sair, você bota ela para fora, e só bota ela para fora se você for mais educado. Mas ela que escolhe a hora de ir embora. A visita da gente escolhe os assuntos? Ou é a gente que diz: ó, fulana, se cala aí porque tu veio pra minha casa, já fiz a tua comidinha, tu tá aí se deliciando, agora quem vai falar sou eu, é assim? Ou ela diz: fulana, tu não acredita, deixa eu te contar, e começa a contar a vida todinha, e a gente abre os ouvidos e escuta tudo. Não é assim não? Até nem que esteja chateando, nem que esteja chateando, a gente escuta até o fim rindo. Oh, mulher, me diz é mesmo. Oh, mulher. Oh, meu Deus, termina essa história ligeira, né? Aí ela vem com outra. A gente, oh, tu vai contar isso mesmo? Vou, mulher, me escuta, me escuta. A visita é assim, não é assim não? E quando ela sai, ela pode sair falando da comida?
Ela pode sair falando que seus filhos são mal educados. Quando ela estava falando, o menino estava gritando. A gente agradou? Às vezes não. Se fez de tudo, se usou todas as forças, agradou? Às vezes, muitas vezes não. E o hóspede da nossa alma, que é Jesus, a gente cuida da nossa casa para ele entrar? A gente cuida da nossa casa para Jesus entrar? A gente dispensa um trabalho mais cedo para correr, para arrumar a casa para Jesus entrar? Ah, Denise, deixa de ser doida. Jesus não entra na minha casa para ir jantar, não. Minha irmã, a casa de Jesus é seu corpo. Você é templo dele. Você perde tempo para se confessar? Para limpar a casa, deixar tudo limpo para ele estar com você? Você sai mais cedo do trabalho para limpar a sua casa para o seu hóspede? Porque ele é o hóspede da sua alma. Jesus é o hóspede da sua alma. O que você tem feito para convidar Jesus para entrar? Você tem ido se confessar e limpar a sua casa, o templo que ele habita? Ou você não acredita que os padres podem fazer esse livramento para você? Onde está a sua humildade para acreditar que Cristo deixou determinado que eles o fariam e nos deixariam livres? Vamos limpar a casa para o nosso hóspede nessa quaresma, né? Vamos deixar Jesus vir, dar o assunto que ele quiser, falar até a hora que ele quiser com a gente, do jeito que a gente faz com o outro, com o amigo. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Vamos silenciar para Jesus falar. A gente não silencia para visita. A gente manda o menino tudo em correr. Vai-se embora, meninos. Fica tudo lá dentro do quarto, não vem para cá não. E a gente não silencia para Jesus? Amém?